Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa disciplina de Eletrônica 2. Vamos falar agora sobre alguns circuitos de acionamentos, né, do TRIAC, tá? E também vamos falar de um dispositivo novo também, que é o DIAC, tá? Então vamos lá. Então, circuitos de acionamentos do TRIAC. Vamos ver alguns tipos e vamos fazer alguns exemplos sobre cada um deles, tá? Então, pessoal, esses dois exemplos aqui eu já mostrei na última aula, né? Nós temos aqui, então, uma lâmpada, né, de 100 watts, que ela é acionada, ela é alimentada a partir da rede e ela é controlada através de um triac, tá? Daqui nós temos um resistor de gate, uma chave para fazer o acionamento e temos também aqui uma fonte CC para fazer o acionamento, tá? Então, nós acionamos o triac, que está submetido a uma tensão alternada, porém, temos apenas controle corrente positiva entrando no gate, tá? Já nessa outra configuração, nós temos tensão alternada, uma lâmpada, o triac, só que aqui, como a tensão horas ela é positiva, horas ela é negativa, nós vamos ter horas corrente entrando no gate para fazer o acionamento e horas corrente saindo do gate, né, para fazer o acionamento. Então a gente aciona em alguns modos de operação diferentes do triac, tá? Utilizando então a própria rede, ok? E essas figuras aqui foram retiradas desse site aqui, Electronics Tutorials, né? Que é um site que tem vários tipos de tutoriais de diferentes componentes eletrônicos, tá? Então eu recomendo vocês entrarem lá e olhar. Esse aqui é o do TRIAC, mas também tem do transistor bipolar, tem do IGBT, tem do MOSFET. É bem interessante, deem uma conferida lá nesse site, tá? Então aqui, só para fazer um exemplo de projeto desse circuito aqui, eu coloquei aqui uma lâmpada, né, que tem 300 ohms, né, de resistência, alimentada a partir da rede, e aqui eu estou usando o BT134G, que é um dos triacs que a gente tem no laboratório, tá? Então aqui eu coloquei uma fonte de 12 volts, um VDD aqui de 12 volts, poderia ser de driver, né, direct driver, né, que é o acionamento direto que a gente chama. Aqui tem uma chave para fazer o acionamento, um resistor para limitar a corrente que vai entrar no gate, e aqui um resistor de pull down, né? O PD, resistor de pull down, que é para manter esse gate aqui sempre em 0 volt, tá? Então isso aqui, pessoal, sempre tem que colocar, tá? Esse resistor de pull down aqui sempre tem que colocar para garantir que esse triac não vai pegar e ser disparado acidentalmente, tá? Então ele garante que ele vai ficar não vai ter corrente no gate quando eu não tenho tensão aqui, tá? Isso é principalmente quando ele está em bloqueio direto ou reverso e, por exemplo, se tiver uma variação de tensão em cima dele, ele poderia entrar em condução devido à variação de tensão, né, ou variação de corrente. E daí esse resistor aqui ajuda a limitar esse tipo de problema, tá? Então aqui nós temos que esse triac ele tem essas características dados aqui pelo que está no datasheet, tá? Eu já mostrei esse triac aqui, então vocês já viram alguns desses parâmetros na última aula, tá? Eu estou usando aqui o 134G e quero projetar então esse resistor aqui e esse resistor aqui, tá? Como é que a gente faz então para projetar esses dois resistores, tá? Então, a gente tem que projetar isso aqui para o pior caso, né? Que o pior caso seria quando ele necessita de mais corrente dependendo do modo de operação, tá? Nós vimos aqui que esse triac aqui em específico, no datasheet, ele fala os 4 modos de operação aqui, né? Quando o T2, né, que é a tensão do terminal 2 está positiva e está entrando corrente no gate, quando o T2 está positivo e a corrente está saindo do gate, assim por diante, tá? Então, nessa configuração aqui, quais são os modos de operação? Então, vai ser as duas quando tiver a corrente sempre vai estar entrando, tá? Então, vai ser as duas configurações onde ele fala em G+, né? Que é essa configuração aqui, ó. G+, e G+, tá? T+, é quando a tensão positiva está assim, né? Então, está no semiciclo positivo da forma de onda, né? E aqui o T- é quando ele está no semiciclo negativo, né? Da tensão da rede, tá? Então, essas aqui são as configurações. Então, a gente tem que projetar para o pior caso, né? Por quê? Porque no pior caso aqui, ó, nós temos que nenhum dos quadrantes ele precisa de 50 miliamperes de corrente para entrar em operação. Apesar do típico dizer 5 e aqui dizer 30, o que acontece? Como a gente está acionando a partir da rede, acontece que essa tensão aqui varia muito, tá? Então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que pegar o pior caso. Nós vamos pegar a tensão máxima da rede, tá? Tensão máxima da rede e vamos fazer nesse ponto com que seja aplicada a máxima corrente,
tá? Então, tensão máxima, corrente máxima, tá? Então, aqui nós vamos pegar então a tensão de pico, que vai ser 220 vezes raiz de 2 aqui, e vamos usar uma corrente de 100 miliamperes, tá? Que é a corrente máxima para o pior dos dois casos, né? Por quê? Porque nesse pior caso, nós temos aqui, ó, quando nós estivermos com tensão negativa, tá? Nós vamos ter tensão negativa e ele vai precisar de 100 miliamperes. Enquanto que no primeiro quadrante aqui, quando o T está positivo, é só precisa de 50 miliamperes, o máximo, né? Então nós vamos colocar esse caso aqui para 100 mili para que garantido que ele vá funcionar bem. E porque senão, o que vai acontecer? Se nós colocarmos só 50 miliamperes, vai chegar no outro quadrante, ele vai ficar só com metade da corrente máxima, tá? Então, e não tem problema passar da corrente máxima, tá? Nós vamos sempre, ele suporta até uma corrente bem maior, tá, do que o necessário, tá? Porque se ele está suportando 100 miliamperes, pessoal, para operar nesse quadrante, o gate é o mesmo. Então, nessa aqui de 50 mil, ele também vai suportar, tá? Então, não tem problema se eu estou nessa condição aqui e eu estou com 100 miliamperes. Não tem problema, é mais garantido ainda que ele vai funcionar, tá? E a gente viu, e também aqui a tensão de gate, pessoal. Como a gente está projetando para o pior caso, o que vai acontecer? Nós temos que pegar o caso onde nós teremos a tensão de gate, que é essa tensão aqui, né? Que é o VGT, que tem a tensão mínima, tá? Porque quando a tensão estiver mínima, vai dar a corrente máxima, tá? Porque quando a gente faz esse cálculo aqui, né? Ele fica assim, ó, né? Ele fica aqui a fonte de tensão, aqui vai ficar o resistor, dá para desenhar o de pull down aqui também. Só que aqui no gate, pessoal, fica como se fosse uma fonte de tensão, que é aquele mesmo circuito lá do projeto da corrente de base de um transistor bipolar, onde aqui é o VGT, agora, que antes lá era o VBE, e aqui vai ser o VDD, tá? Então aqui ele vai ficar limitado em qual corrente? Nós temos que olhar aqui, ó, VGT, tá? Então nós temos essas tensões aqui, ó. Ela varia de 1.4 até 0,25, tá? Dependendo da condição de operação, tá? Então, quando é que essa corrente aqui vai ser a máxima, a corrente no gate? Quando essa tensão aqui diminuir, né? Quando ela for a mínima, que daí mais corrente vai vir para cá e menos corrente vai vir para o resistor de pull down. Então, nós temos que pegar a condição onde aqui nós teremos a tensão mínima, tá? Que é essa tensão aqui, ó, de 0,25. Daí o que vai acontecer? Digamos que porventura essa corrente, a tensão aumente. Então ela vai ir para 1.4, digamos. Quando essa tensão subir para 1.4, quer dizer que a corrente de gate vai diminuir, tá? Só que ela já estava projetada para o máximo, então ela vai ficar um pouquinho abaixo do máximo, tá? Então ainda vai estar funcionando tudo certo, tá? Então, como é que a gente faz o projeto? A gente pega então essa tensão mínima e como é que a gente projeta aqui? Nós queremos projetar esse resistor aqui de pull down, a gente sempre coloca 1K, tá? Isso aqui todos os datasheets recomendam colocar um resistor de 1K de resistência aqui, ok? Então esse aqui é fixo, morreu já, a gente está usando 1K. Tem que projetar então esse RG aqui, tá? Então como é que a gente faz? A gente pega a diferença de tensão em cima desse resistor, que é nesse lado aqui a gente tem VDD, menos a tensão do outro lado. A tensão desse lado, pessoal, é a tensão do gate, tá? Porque aqui tem uma fonte de tensão. Então a tensão nesse ponto aqui já está definida. É 0,25, né? Que é a nossa tensão VGT mínima. E a gente vai dividir então pela corrente, tá? Então qual que é a corrente que vai passar nesse resistor aqui? É a corrente do gate, que nós queremos que seja quanto? 100 mili, tá? 100 mili. E a corrente que desce nesse resistor aqui, que vai ser o VGT mínimo sobre a resistência de 1K, tá? Isso aqui, na maioria dos casos, pessoal, nesse caso aqui, inclusive, isso aqui poderia ser desprezado, né? Porque é 0,25 dividido por 1K. Então, isso aqui vai dar 250 microamperes e aqui vai dar 100 mili, tá? Então, ele é 400 vezes maior do que essa corrente aqui, tá? Então, daria para desprezar essa parcela aqui sem problema, tá? Então, só substituindo ali, essa parcela aqui vai dar 250 micro, né? Vai dar um valorzinho bem pequeno, né? Ou 0,25 mili, né? Que é 250 micro. Perto desse 100 mili aqui, que é uma corrente bem maior. Daria para desprezar, não daria tanto problema, tá? Então, aqui vai dar um resistor de 117,2 ohms. Então, esse aqui é a condição onde daria maior corrente, tá? Então, esse aqui a gente chama de resistor mínimo, tá? Eu posso aumentar, então, esse resistor e a corrente sempre vai dar de 100 mili para baixo, tá? Então, é um bom critério de projeto. Eu coloca então, sei lá, 150 ohms de resistência, aí ele já vai funcionar
muito bem, tá? Ou 117 também, como queira. O gate, pessoal, ele é bem robusto, tá? Bem robusto com relação a eu passar dessa corrente máxima aqui, não tem problema, tá? Por quê? Porque essa corrente, pessoal, só vai acontecer no pico da forma de onda, tá? Porque depois a tensão vai ser sempre menor, tá? A tensão sempre vai ser menor, então ele vai acabar que sempre só vai acontecer uma vez se eu tiver com um ângulo lá próximo de 90 graus. Se eu tiver com um ângulo de disparo aqui, digamos de 45 graus, ele vai acabar que não vai dar a corrente máxima, né? Então ele está bem protegido aí, ok? Não tem problema. Então, é um critério de projeto EG mínimo 117, coloca um valor um pouquinho maior aí para não passar muito da corrente máxima, tá? Então já serve de base para fazer o projeto. Então nós temos esse outro circuito aqui, pessoal, onde nós temos a lâmpada aqui de 300 ohms e ela está ligada do outro lado, tá? Ela está ligada direto na rede e a tensão que a gente utiliza para fazer o acionamento do gate é depois da carga, tá? É depois da carga. Esse circuito aqui, nós depois vamos ver uma outra variação dele, ele é muito interessante pelo seguinte, ó, quando eu pego e aciono fecho essa chave, aciono o triac vai entrar em condução e aí essa tensão aqui, pessoal, vai ser a tensão VTM, né? Então ela vai ser aqui 1, 2 volts. Então essa tensão que ele vai estar pegando daqui para aplicar no gate, ela vai ficar reduzida a quase zero, tá? Porque além disso ela vai passar por esse resistor aqui, esse divisor resistivo. Então se aqui tiver, digamos, 1, 2 volts aqui, talvez venha a ter uma tensão menor até que o 0,25. Então isso vai acabar fazendo com que não tenha corrente no gate enquanto ele estiver acionado. Posso então, inclusive, pessoal, fechar essa chave e deixar ela fechada, tá? Deixar ela acionada, porque daí esse divisor resistivo aqui, pessoal, ele vai pegar e vai reduzir ainda mais essa tensão, né? Aqui a gente vai ter 1, 2 volts, vai reduzir ainda mais a tensão, e daí eu vou ter praticamente zero de corrente depois que acionou, né? Porque pensando assim, ó, no início esse cara aqui está desligado. Então essa corrente aqui, pessoal, ela é 0 amperes, tá? Não tem corrente na lâmpada. Logo, essa tensão aqui é a mesma aqui. Ó. Então aqui para o circuito de acionamento eu tenho disponível a tensão da rede. Então digamos que a gente estivesse no pico, a gente tivesse 311 volts aqui ó, no pico, tá? Então esse 311 ele estava todo disponível para o meu circuito de acionamento. Quando eu fechar a chave, esse triac aqui vai entrar em funcionamento e essa tensão aqui vai cair para 1, 2 volts, tá? Então agora a tensão disponível para mim pegar e acionar o gate, ela vai ser reduzida a zero, tá? Só que o que acontece? Quando a gente fecha a chave, esse triac vai demorar alguns microsegundos para entrar em funcionamento. Então essa tensão ainda não caiu, tá? Então quando eu fechar a chave, ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Vou ter corrente disponível para o gate, ele vai acionar, e daí quando ele acionar, essa tensão vai cair para 1 volt, e daí essa corrente aqui vai zerar, tá? Então é um circuito bem interessante, tá? Depois, essa é a base do circuito que é utilizado lá no chuveiro eletrônico, só que ele tem algumas variações que a gente vai ver agora no final da aula, tá? Então como é que eu faço esse projeto aqui, pessoal? Primeiro eu vou pegar e projetar para o pior caso, tá? Deixa eu apagar um pouco dessa sujeira aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar para o pior caso, tá? Qual que é o pior caso? Eu tenho que ver quais os quadrantes que esse triac vai operar, para mim ver qual que é a corrente máxima que eu vou precisar, tá? Então, eu vou olhar assim, ó, nesse circuito aqui, eu aciono o triac com a tensão da rede. Então, horas eu vou ter corrente entrando, horas eu vou ter saindo, tá? Então, quais desses modos que eu vou operar? Então, eu vou operar quando o T2 está positivo, quando a tensão estiver assim, a corrente está entrando, tá? Então, é o G+. Então, é esse caso aqui, ó. E depois, quando eu inverter, né, quando a tensão positiva estiver embaixo, daí a corrente ela vai sair, né? Ela vai fazer esse caminho aqui, ó, e vai sair lá para cima, tá? E daí eu vou ter corrente saindo. Então vai ter T2 menos e G menos, tá? T2 menos e G menos, ok? Então nesse caso aqui eu não estou mais nessa condição que eu precisava de 100 mA, tá? Nas duas condições eu vou precisar de 50 mA, tá? Então o meu pior caso aqui, ele foi amenizado, tá? Então tanto na semiciclo positivo quanto negativo eu tenho só 50, preciso só de 50 mili máximo para acionar ele, tá? Então, o resistor de pull down aqui a gente vai usar 1K, como sempre, né? E daí o resistor RG, olha aqui, ó. Vou apagar de novo essa minha riscaria aqui. O que eu vou ter aqui, pessoal? Então, no início, esse triac vai estar desligado, tá? Vai estar desligado.
Então, a minha corrente aqui, pessoal, ela é 0 amperes. Logo, a minha tensão aqui, pessoal, ela é 0 volt, tá? Então, eu tenho aqui a tensão da rede, tá? Ela tá aqui, ó. E daí o que vai acontecer? Eu quero que no pico, tá? No pico da minha tensão aqui no VS máximo, tá? Que é os 311 volts, a gente está na nossa rede de 220 volts RMS. Então, vou ter aqui com 311 volts de pico, tá? 311 volts de pico e eu tenho que colocar 50 miliamperes nessa condição, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou fechar essa chave, tá? E eu vou formar um circuito aqui, ó, que ele já tem em série com ele uma resistência de 300, tá? Porque a lâmpada fica em série, então, com o circuito de disparo do gate, tá? Esse cara aqui vale 1K. Então, como é que fica o meu circuito? Vamos desenhar ele aqui. Ele fica assim, ó, tá? Minha tensão VS máximo. Aqui vai ficar os 300 ohms da carga, né? Que tá aqui, ó. E daí aqui vai ficar o nosso RG, que eu quero projetar. E daí aqui vai ficar, então, o meu resistor de pull down. E aqui vai ficar o meu gate, tá? Que é o meu VGT, tá? Aqui o RPD, tá? E aqui vai ser o resistor do gate que eu quero projetar. E aqui eu quero que tenha 50 mili, tá? Nessa condição aqui de VS máximo, né? Que é os nossos 311 volts, tá? Que eu vou colocar aqui. Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Eu já tenho 300 ohms, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descontar esses 300 ohms do meu valor, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou calcular como se eu não tivesse ele, né? Porque eu vou ter aqui, ó, o VS, tá? Que é o VS máximo, menos a tensão do meu gate aqui, né? Que é... tem que pegar o valor mínimo, né? Que continua sendo 0,25. Então, vai dar 311 menos 0,25. Então, esse aqui poderia até ser desconsiderado, tá? Porque ele é aproximadamente zero perto desse cara aqui. Aqui nós temos a corrente máxima, tá? Que é os nossos 50 mili, né? E aqui tem a tensão mínima ali dividido por RPD, que também poderia ser desprezado, tá? Porque é muito pequena perto do nosso 100 mili aqui, tá? Então acabou que simplificou bastante, fica só a tensão máxima sobre a corrente de gate, tá? Porque a corrente que vai descer aqui, pessoal, ela é muito pequena, tá? Muito pequena, aproximadamente zero, tá? Então pode ser feita essa simplificação, tá? E como a lâmpada está em série, a gente desconta o valor da lâmpada. Então o valor do RG pode ficar um pouco menor, tá? Beleza? Então só substituindo esse valor aqui, ó, vai dar... Eu coloquei todos os valores porque estava disponível. Vai dar 5,88, tá? Vou só puxar a calculadora aqui e vou fazer sem esse 0,25 aqui para ver quanto que vai dar de diferença. Só puxei a calculadora aqui, pessoal. Isso aqui vai dar, então, 220 vezes raiz de 2, tá? Isso aqui dividido por nossos 50 mili, tá? Menos os 300 ali, tá? Eu coloquei um parênteses a mais. Então, isso aqui vai dar 5,92, pessoal. E aqui deu 5,88, tá? Então, vai dar muito pouca diferença, tá? Então, daria para pegar e usar sem esse cara aqui e sem esse cara aqui, que não daria muita diferença, tá? Tem que ver que depois a gente vai ter que arredondar esses valores de qualquer forma. E se passar um pouquinho desses 50 mil aqui, não é tão problemático, tá? Então, isso aqui, quando eu tiver um exercício desse gênero, pessoal, eu quero que vocês pensem, né? Vocês podem escrever ou me justificar o porquê que vocês utilizaram esse valor aí, tá? Não é algo que tem que ser exato, ok? Além do mais, essa tensão aqui, a gente está assumindo que é esse valor aqui, mas ela pode variar, ela pode ter, dependendo do momento, pode ter 10 volts a mais, 20 volts a mais, porque tem uma faixa de variação que a concessionária permite, que varia em torno de 10, 20% ali, segundo a norma, tá? Ok? Então, esses aqui são só dois exemplos bem simples, tá? E esses dois circuitos que eu mostrei, pessoal, eles são classificados como não isolados, tá? São circuitos não isolados, eles não são muito utilizados, assim, em circuitos que eu tenha controle, tá? O único circuitos que são não isolados são, por exemplo, o circuito do chuveiro eletrônico, né? Porque não tem problema de isolação ali. Porque o potenciômetro que vai ser utilizado lá para a gente trocar o ângulo de disparo, ele está ligado numa haste de plástico, né? Então ela acaba sendo isolado fisicamente, tá? Aqui, nesse circuito aqui, claro que não tem controle, né? Quem faria o controle de ângulo seria o momento de acionamento dessa chave, tá? Que teria que vir de algum outro lugar. Poderia vir de um microcontrolador, poderia aqui ser uma outro tipo de chave controlada que fizesse esse acionamento, tá?
Então a gente vai ver agora alguns circuitos que são isolados, tá? Quando é que eu preciso de um circuito isolado? Quando eu estou acionando uma carga através de um microcontrolador ou de algum outro controlador, tá? Daí com isso eu preciso isolar a parte de potência da parte de controle, de comando. Por quê? Porque lá eu estou trabalhando em baixa tensão, né? Estou trabalhando ligado no meu computador, então eu preciso ter isolação por questões de segurança, tá? Esse circuito aqui, por exemplo, daí não tem isolação, tá? Vamos ver agora um circuito com isolação.